Oi, gente, que alegria! A Rose Arraso já está aqui no programa Histórias que Inspiram no Envolve 50 Mais TV. E eu já quero pedir para você aí do outro lado entrar no YouTube, se inscrever no canal, para você curtir, comentar e compartilhar, porque para nós ter a sua audiência é muito importante. Gente, hoje a minha convidada ela é mais que especial, porque hoje ela vai contar uma história inspiradora de um casal que é referência para todos nós. Eu já estou super ansiosa, eu quero apresentar ela, mas antes eu quero falar desse casal. É o Fiorenzo e olha só a poderosa da Merecilda, gente, e a filha toda diva, toda orgulhosa desse casal, a Raquel Baria vai estar contando a história hoje. Que alegria ter você aqui no programa Envolve 50 Mais TV. Rose, é uma delícia estar aqui com você, é sempre muito bom quando a gente se cruza, com as nossas conversas, né? Eu acho maravilhoso, quero agradecer por essa oportunidade de eu honrar, né, os meus pais que não estão mais nesse mundo, mas eu devo muito, aliás, eu devo tudo a eles, né? Todo o sacrifício que eles fizeram para que eu e os meus 10 irmãos, isso Uau! mesmo, ó, nós éramos em 11 irmãos, somos, né, em 11 irmãos, apenas um falecido, mas eu quero contar a história desse casal que estudou até o 4º ano, os dois só tinham até o 4º ano, mas construíram grandes coisas para a região noroeste do Paraná. Vamos começar então? Vamos começar. Olha só, gente, ela já me deu um gancho aqui, ó, que o coração ficou acelerado, sabe por quê? Imagine você, uma pessoa que só tinha até o 4º ano e essa pessoa, gente, construiu um império, porque agora eu vou deixar a Raquel começar a contar essa história. Isso mesmo, tudo começou em 1954, quando os meus pais saíram lá de Erechim, do Rio Grande do Sul. Meus pais são descendentes de italiano e vieram para a região noroeste do Paraná, em Cidade Gaúcha, mais precisamente, vieram explorar a madeira. Eles montaram uma serraria, né, de madeira. Sim. E são os responsáveis por abrir muitas ruas de Cidade Gaúcha. Então eles iam tirando a madeira, iam processando a madeira, mas também iam abrindo as ruas de Cidade Gaúcha. E eles ficaram por muitos anos nesse trabalho. E por conta da serraria, foi passando os anos, o que aconteceu? Meu pai, ele adorava ler a Veja, era fiel na leitura da Veja. Toda semana ele lia a Veja do início ao fim, ele não deixava. Nossa, ficava bravo quando a Veja chegava atrasada, porque ele queria ler as notícias. Então ele sempre muito antenado com as novidades. E aí ele, pela Veja mesmo, ele descobriu que começou a existir serras elétricas. E ele não tinha, era tudo manual. Imagina, 1954, 1960, sim, aquela época toda. E ele foi atrás, e aí ele falou, mas não tem energia na cidade. Foi onde ele montou uma usina hidroelétrica. Ele produziu energia para a Cidade Gaúcha. Antes mesmo que Maringá e Londrina tivessem energia elétrica, a Cidade Gaúcha já tinha energia elétrica. Meu Deus, ele era visionário. Visionário. Ele botava uma coisa na cabeça, Rose, e ele queria, e ele executava. Ele partia para a ação. Ele ia se informar. E olha que a informação na época não era tão fácil como é hoje, muito né? difícil. Hoje é muito fácil. Não, você pega o telefone, manda o WhatsApp, no Google e já manda um e-mail. Na época não tinha nada disso. Eu não sei nem como é que ele fazia tudo isso, mas ele fazia. E muito menos eu sei como é que ele conseguiu trazer... Ele montou essa hidroelétrica com uma das 6 turbinas da primeira energia elétrica de São Paulo. Então ele ficou sabendo que lá em São Paulo iriam atualizar, iriam trazer coisas mais modernas na época, e ele garimpou uma das turbinas, e foi com essa turbina que ele montou a hidroelétrica em Cidade Gaúcha. E existe essa turbina ainda, claro, não está mais em funcionamento, mas existe essa turbina ainda. Tudo porque ele queria
uma motosserra elétrica dentro da serraria dele. Gente, e a sua mãe acompanhando tudo? Minha mãe acompanhando tudo, sempre trabalhando muito Junto com ele. com ele. Eu falo que meus pais trabalhavam de lua a lua, não era nem de sol a sol, Nossa. porque antes do sol nascer eles já estavam trabalhando e o sol se punha ainda, eles estavam trabalhando, os dois. Então, assim, foram grandes desafios. Claro que parece que é tudo lindo, Mas só não. ele sabe. Meus o pais desafio. passaram fome, passaram muita dificuldade, começaram do zero. Quando estava legal, a serraria pegou fogo, acabou com tudo, todo o maquinário, toda a matéria-prima, tudo que tinha. Acabou com tudo. Ele recomeçou de novo. Do zero, começou tudo de novo. Nossa, e os desafios ele enfrentava de frente. E enfrentava. Nossa, que lindo. Ô, gente, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Eu preciso compartilhar, ouvindo essa história. Agora eu entendi, porque essa mulher aqui, a Raquel, ela é uma mulher mais que empreendedora, ela é visionária, mas eu entendi, gente, porque ela tem quem? Esse pai e essa mãe, tá no sangue, que foi exemplo pra ela. Você imagina, naquela época, ele já ter tudo isso já na cabeça dele e desenvolver. É demais. E depois disso tudo? E ele não aceitava coisas medianas, não. Né? Ele queria grandes coisas. Era essa a ideia dele, a visão dele sempre foi muito grande. E aí, assim, quando começou as leis da parte do reflorestamento, começou a ficar mais rigorosas, então ele já não existia mais tanta madeira de lei também. Sim. Então tudo passou por esse processo. O que ele fez? Tudo que ele já tinha construído, ele ia comprando em terras. Então, as terras perto do centro da cidade, ele ia comprando. E aí ele começou a produzir o quê? Café. Plantou café. Aí foi a época onde ele se dedicou muito. Então, assim, o que ele não sabia, ele ia atrás para aprender. Sabe? E a minha mãe junto, a minha mãe ajudando, minha mãe cozinhando para os peões, tanto da serraria quanto da lavoura do café. Minha mãe lavava, minha mãe trabalhava o dia, vendia leite, fazia queijo. Ou seja, minha mãe também era uma empreendedora. Nossa, os dois, gente, muito, que lindo. Muito. Esse era o exemplo que a gente tinha dentro de casa. Legado, e de uma fé, a minha mãe de uma fé, meu pai também, nós somos de uma família católica. Sim. O primeiro bispo da região sul do Brasil é nosso tio, era o tio do meu tio-avô, no caso o tio do meu pai. Sim. A irmã do meu pai, freira. Então a gente tem essa história, né? E agora eu vou te contar um detalhezinho que não é uma coisa muito, vamos dizer, alegre do meu pai. Meu pai sofria de depressão e volta e meia isso ficava algo muito pesado para ele. Hoje eu sei que o meu pai tinha muitos pensamentos suicidas. E quando ele sentia que ele não iria mais suportar, ele se auto-internava num hospício aqui em Londrina, próximo de ele nós. Sozinho, né? Amiga, e ele tomava essa decisão? Pegava uma mala, botava dinheiro na mala, enquanto tinha dinheiro para ele pagar a estadia lá, ele ficava. Tomou choque elétrico na cabeça, mas isso era o tamanho da consciência. Eu achava que era o tamanho da consciência que ele tinha, mas hoje eu entendo que era a fé dele e a fé da minha mãe, que não permitia, né, que coisas piores acontecessem. Ainda mais naquela época, porque, né, não se falava muito nisso. E ele tomar, gente, essa decisão, fazer a sua malinha e se internar, nossa, ele já era grandioso. E a depressão na época era considerada loucura, né? Então ele se auto-internava em hospício mesmo. Ele foi tratado como louco. Terminava o dinheiro, eles mandavam para casa. E aí, o que acontecia? A minha mãe, nesse período, tinha que tomar conta de tudo. Nossa, ela também foi. Então, ela também, assim, ela foi responsável por tudo que foi construído dentro da família, né? E aí parecia, sabe parece que quando chega num patamar a coisa caía? E aconteceu de novo com o café, né? A mesma coisa. Veio a geada de 1974, a famosa geada negra, né? Sim, a mãe que acabou com tudo, não só do meu pai, mas de todos os outros produtores, acabou com tudo, e vai ele recomeçar tudo de novo. E aí ele falou, o que é que eu vou fazer? Ele pensou. Mas a gente achava que ele poderia estar perdido. Não, mas ele já sabia o que ele queria fazer. Ele partiu para o gado. Então ele foi para gados nobres, a criação de gados nobres, foi entender o que havia de mais moderno.
E ele, junto com um colega de Londrina, foi o pioneiro da inseminação artificial no Paraná. Então ele trouxe essa novidade, ele desbravou a parte do trabalhar com gado, né? Ele desbravou no Paraná, junto com um colega, os dois foram assim, ousados, corajosos, investiram pesado, mas conseguiram. Então foi a época de fazer grandes confinamentos, então foi isso que ele foi produzindo. Então ele tirou tudo o café que tinha nas terras dele, plantou pasto e colocou gado. Gente, olha como ele era visionário, então tipo assim, ele já era todo planejado. Você vê, uma coisa não dava certo, o que ele fazia? Ele já tinha uma outra, já inovava, já tinha uma outra coisa para fazer. Hoje você vê muitas pessoas se procrastinam. Porque eu não posso fazer isso, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Olha isso, gente, isso sim é um exemplo. Imagina, até a 4ª série, ele se internava por conta da depressão e ele construiu tudo isso. E depois disso tudo, dos gados... Aí veio uma época com as doenças da aftosa, que daí o gado, a carne não podia mais ser exportada, enfim, teve todo esse momento da economia no Brasil também. E aí ele falou, o que eu vou fazer? Ele continuou ainda um pouco com o gado, mas já não era mais tão forte. E aí ele apostou tudo em construir uma usina de álcool em Cidade Gaúcha. Então ele tomou a frente, ele foi até Brasília, e aí se a gente contar as histórias dele indo até Brasília... Olha que delícia! Ai, mas conta pelo menos um pouquinho, porque nós adoramos que compartilhe esses momentos. Tem 2 coisas que me marcou muito, que ele chegava dando risada contando das histórias dele. Que delícia. Porque imagina, meu pai, ele era como peão mesmo, ele era o operacional, ele não mandava só as pessoas fazer, ele estava ali fazendo também, né? Então, ele era acostumado a trabalhar com botina, na roça, capinar, enfim, tudo isso. Imagina esse homem em Brasília, né? Para falar com os responsáveis para disponibilizar dinheiro para abrir uma usina. E aí ele disse que ele chegou lá, foi de avião, claro, chegou lá aquela terra vermelha e ele não pegou táxi, ele foi andando, ele ia andando, porque ele andava demais. Ele sempre foi de fazer muito exercício físico, então ele acordava 4h30, 5 horas da manhã e fazia as caminhadas dele até a usina. Eu cresci vendo ele fazer isso, sabe? E foi caminhando lá em Brasília. E aí começou a doer porque ele não estava acostumado com sapato. Sabe o que ele fez? Arrancou o sapato e chegou na esplanada com o sapato na mão e o pé todo sujo. E ele chegou contando isso, dando risada. Feliz! E aí a pergunta, mas conseguiu o financiamento? Claro que eu consegui! Gente, olha que máximo! Que delícia! Isso foi uma das histórias que marcou. A segunda, que assim, ele não era afetuoso e amoroso para demonstrar amor. Mas era por conta do trabalho, da criação dele. Sim, né? E na época, o que era o homem? Né? Qual era o papel do homem? Prover. Eu preciso prover, eu preciso ser o protetor e o provedor da casa. E era esse papel. Para ter o respeito, né, dos filhos, das pessoas. Isso, né? Exato. Mas daí, em uma dessas viagens dele, ele resolveu trazer presentes para nós, para 7 filhas mulheres. Nós somos 7 mulheres. 7 mulheres e 4 homens. Meu Deus, coitada da sua mãe. Essas 7 mulheres em casa. Realmente. Cada um com aqueles gênios. Sim! Que mulher, né? Você sabe tudo mandona! Tudo geniosa! Isso. Então imagina o tamanho do desafio da minha mãe, né? E em uma dessas viagens ele falou assim, vou comprar presente para minhas 7 filhas. Só que você acha que um homem desse sabia e resolveu trazer calçado, sandálias? Você acha que ele sabia o número da gente? Nem sabia! Não sabia. Então o que ele foi? Ele foi pela altura. Pela altura. Começou a comprar sandálias pela altura. Eu, que era menor, não sobrou nenhum sapato. Para mim, porque não servia, não tinha sapato. Então, para as mais altas, ele comprava um sapato maior, para mais baixo, um sapato menor. E para nós, não importava, a gente usava aquele sapato grande. Sim, porque tinha isso, né? Assim, a ideia que a gente tinha, o afeto, né? Meu pai lembrou um presente do meu pai. Nós, né? E não era comum ele trazer presente. E ainda mais ele, porque era muito sério, né? Imagina ele chegar com os presentes que também que acabou o quê? Gerando amor até para ele. Sim. De ter ido comprar para vocês, imagina. Então, essa história a gente conta muito, assim, porque foi muito bacana a gente lembrar dessa história, né?
E aí, assim, foi uma luta para conseguir iniciar essa usina de álcool, né? Iniciou-se em forma de cooperativa, então foram, se eu não me engano, 24 sócios, né, em forma de cooperativa, e com o tempo, lógico, né, imagina, 54 pessoas, claro que os desafios apareceram, claro, né, que houve divergências, e aos poucos ele foi comprando até torná-la numa limitada e somente da família. Nossa, então, ele foi aos poucos, e aí quando era somente da família, ele começou também em busca para produzir açúcar. E nessa época que ele foi para os Estados Unidos para buscar tecnologia, para trazer coisa nova, mas ele só aceitava viajar se fosse para trabalho. Mesmo quando ele ia visitar os parentes, que era raro visitar os parentes no Rio Grande do Sul, ele dava jeito de botar alguma coisa do trabalho lá. Para ele poder não perder a viagem. Hoje eu entendo, né, Rose, que visionário. É uma questão também de ele não conseguir usufruir um passeio. Ele tinha que conseguir algum fruto monetário de uma viagem que ele estava fazendo. Uau. Então, ele sempre buscava isso. Mesmo indo visitar, ele ia visitar indústrias, ele buscava aprender alguma coisa nova nas viagens. E para os Estados Unidos, ele foi somente para ir em busca de informação em relação à produção de açúcar e álcool. Amiga, eu fiquei imaginando, vocês aí do outro lado, você imagina um homem desse nos Estados Unidos naquela época? Amiga, eu acho que deve ter sido muito desafiador para ele. Década de 80 foi. Não é? Porque imagina, ele foi muito corajoso, né? Sem saber falar inglês, então, né? Meu Deus! Nossa, gente, eu tô assim, ó, chocada. Eu não sei nem como ele foi, né? Nem sei. E aí, Rose, ele conseguiu trazer para a usina, na época era a usina Usa Açúcar, né? A usina de Cidade Gaúcha. Ele conseguiu trazer a tecnologia de produção de açúcar a vácuo. Foi a primeira da América Latina, a primeira usina de açúcar e álcool a produzir a vácuo, açúcar a vácuo. Então foi uma tecnologia de ponta e realmente colocou a Cidade Gaúcha, né, em destaque. Nossa, né? naquele patamar altíssimo, imagina! Sim, que orgulho, amiga, desse pai! E ele não parou até o último dia de vida dele, que infelizmente fazem 13 anos que ele faleceu, foi um acidente de carro. Mas o acidente de carro aconteceu na saída, o que a gente chama hoje de fazendinha, né? Que ele ia todos os dias, ele já não estava mais trabalhando na usina, já não eram mais todos os filhos que estavam na usina na época em que ele faleceu, mas ele ia para a fazendinha todo dia e passava o dia. Bonitinho. E aí ele foi sair e provavelmente perdeu o reflexo, não observou que estava vindo um ônibus, houve a colisão. Um ônibus escolar, mas graças a Deus não aconteceu nada com as crianças, mas enfim, foi ali que ele perdeu a vida, mas até o último dia ele trabalhou nos primeiros 10 alqueires que ele comprou quando eles mudaram para a Cidade Gaúcha. Então foi onde eu tive a minha infância, onde a gente tinha a nossa casa ali, tudo aconteceu nesses primeiros 10 alqueires que ele adquiriu. A serraria, a primeira serraria era ali nessa propriedade de 10 alqueires. Fica bem perto ali em Cidade Gaúcha, bem perto da polícia rodoviária, logo na entrada da cidade, para quem vem de Paranavaí, né? Então, assim, mas ele não sabia ficar sem trabalhar. E com quantos anos que ele faleceu? Ele faleceu com 86 anos, viveu muito bem. Não, viveu bem, mas né, já estava na hora de descansar, mas não para morrer. Não. Mas assim, já tinha trabalhado muito, mas né? ele não aceitava. Não aceitava. E tem cada história, Rose. Por exemplo, assim, as pessoas que trabalham, até hoje, as pessoas que trabalhou com ele, quando encontra a gente, tem história para contar dele. Porque ele era, assim, muito rígido, mas também era muito brincalhão. Aí ele conta uma história, e esses dias eu cruzei com a pessoa que ele fez isso, que a pessoa tinha que capinar e ficava fazendo corpo mole, pois ele pegou e fez um cabo de enxada de ferro e deixou lá no sol. Quando essa pessoa foi pegar o cabo da enxada, lógico que queimou a mão. E ele ria da pessoa, porque ele sabia que era isso que ia acontecer. Então, assim, ao mesmo tempo que ele era muito exigente, ele também tinha esse lado brincalhão, né? Ele também trazia isso.
dentro de casa não, dentro de casa Mas ele era mais porque sério. dentro de casa ele era autoridade. Sim. Porque para os filhos, até mesmo, que eu me lembro, que nessa época, nós também somos uma família de 10 irmãos, e eu me lembro a minha mãe contando pra gente, sabe? O pai era aquela autoridade que a gente pedia pra mãe, pra ela falar com o pai, e às vezes o pai até deixava, mas às vezes a mãe não queria, falava que o pai que não deixou. Você lembra disso? Porque a gente tinha tanto medo do pai que nem se aproximava. Não, e a última palavra sempre era do pai. Ninguém, o pai falou, estava falado. Às vezes só o olhar, né? Sim. Só o olhar que ele já Deus. dava, a gente já entendia, não é assim? Não, era assim, quando ele chegava no final do dia em casa, que a minha mãe já falava, papai tá chegando. Ai, todo mundo tinha que todo ficar. mundo, boca fechada, não podia abrir a boca, não podia fazer barulho. Porque você imagina, né, com o problema de depressão que ele tinha, Sim. lá no início, quando eu era criança ainda, Sim. ele trabalhando com serraria, barulho de motosserra, Meu Deus. chegava em casa exausto, realmente. E daí eu queria queria descansar silêncio. sem barulho, silêncio. Então ele chegava, tomava banho, assistia o Jornal Nacional, porque era Lembrava. sagrado para ele. Então era aonde que ele recebia as notícias, as novidades. Jornal Nacional e a revista Veja. Eram as duas formas. Amiga, mas como ele era inteligente, né? Olha só, ele pegava nos melhores lugares. Olha. Eu acredito que ele tinha alta habilidade. Não é eu verdade? acredito, porque não era possível. Não é possível, com uma história dessa, a gente construir um império e não ter estudo. Amiga, era Deus, era uma pessoa muito sábia, Deus pondo a mão. Ainda o construir um império sem ter estudo era uma coisa comum na época, era mais comum realmente. Sim. Mas as ideias dele eram sempre muito à frente. Ele queria, visionário. o igual aos outros para ele não era uma coisa que satisfazia. Mas é tão engraçado, gente, que eu vou falar para vocês. Eu conheço uma pessoa que, assim, desse jeitinho, tá do meu lado. Você é assim, amiga. Desde quando eu te conheci, você gosta do novo, do diferencial. E se aquilo você vê que tá muita mesmice, você já vai lá e já quer renovar. Sim. Você já percebeu? Isso sim. aí é tudo do tá no sangue, né? Como assim? Laranja não dá abacate. Não tem. Laranja dá laranja. Mas você vê, amiga, que delícia, que história maravilhosa. E a sua mãe? Hoje, né? Hoje ela também é falecida. Fazem 3 anos que a minha mãe faleceu. Ela faleceu com 94 anos. Nossa, 94 94, viveu bem. Amiga, que boa, genética boa, senão você vai. Não, eu falo pra mim, menos de 100, eu não concordo, não aceito. Não aceito menos de 100. Genética boa! E aí, quando ele faleceu, aí vocês já estavam casados, já não tinha mais filho em casa, nem o vazio. Sim. Aí, como que ela se comportou diante de tudo isso? Aí a gente começou, tem uma irmã que mora ainda, né, do lado da casa dela, né, então tem até um portão entre o muro para estar junto. Sozinha. E aí ela começou a ter pessoas, né, cuidadoras também para estar junto dela. Por conta da idade, né? Então, a princípio era só de dia, mas depois, mais próximo ao falecimento dela, também cuidadoras aí no final, né, à noite também. Mas assim, minha mãe era uma pessoa que gostava muito de viajar, adorava dançar, então ela ia... Você gosta de dançar. Na adolescência, né, dos meus irmãos, na juventude dos meus irmãos, ela acompanhava, né, na época, a mãe acompanhava as filhas no baile, e ficava com os pezinhos ali batendo, toda, minha mãe gostava demais. E era vaidosa que nem você? Vaidosa e muito, muito, muito devota de Nossa Senhora. Oh, meu Deus. Então, assim, o sonho dela, ela sempre falava assim, o meu sonho é dormir nos braços de Nossa Senhora. E eu creio que ela está dormindo nos braços de Nossa Senhora. Eu tenho certeza disso. Assim. Eu sou devota de Nossa Senhora. Também. É a mulher que nos inspira, né? Sim. É a mulher que nos inspira, não tem como, né? E aí, assim, ela sempre muito, muito corajosa. Imagina os desafios dela na época, com 11 filhos, trabalhando, porque o meu pai, tudo que dava na serraria, no gado, no café, tudo que dava, e o que ele fazia? Comprava terra. Na cabeça dele era isso. O que tinha valor é terra. Tanto assim que nós, irmãos, né, a gente tem terras no nosso nome por conta disso. Sim. E a única coisa que a gente não admite, que dá uma dor, é falar em vender as terras. As terras que o papai e a mamãe comprou para nós. Que foi o legado que ele deixou. Eu lembro muito. Que era muito amor para aquilo, né? Para ele era uma coisa de muito valor. Então, amiga, e até hoje? E até hoje, né? Então, para nós temos assim um
uma memória afetiva em relação à terra, né? Que quando ele saía de casa, e olha como ele comprava, ele ia, por exemplo, para o Rio Grande do Sul para comprar terra, ele comprou terra no Mato Grosso também, e aí ele saía de casa com sacos de dinheiro, porque era tudo à vista, era tudo à vista, não existia Pix, não existia cheque, não, era tudo no dinheiro, comprava. Que perigo, né, amiga? Já pensou se é isso? Gente, faz isso hoje, sai com isso. Ah, não, a gente perde a vida. Não dá nem pra sair com uma carteira, você, né? Imagina. E na época, e era tudo no fio do bigode, né? Tudo na fio palavra. Do bigode, tudo na palavra. Tudo na palavra. Deus. Então eu lembro que muitas terras que a gente tem hoje é da Companhia Melhoramentos, que foi a que desbravou a região noroeste. Então, assim, tem toda uma história contando ali na região, né? Eu lembro que as terras do Mato Grosso ele vendeu para montar a usina, para comprar a usina, para que a usina ficasse só no nome da família, né, ser uma empresa. E aí, com o tempo, né, ele se afastou da empresa, porque ele dividiu os bens em vida. Ai, ele teve essa sabedoria também, né, ele dividiu os bens em vida, e depois ficou só para alguns irmãos, 5 irmãos, né. E aí os irmãos negociaram com a Santa Terezinha. Então hoje a usina que ele iniciou faz parte do grupo da Santa Terezinha e eles estão lá tocando. Mas é muito satisfatório a gente saber que ali teve a história do meu pai, né? E aí imagina o tanto de trabalho que ele proporcionou para a cidade, o quanto ele desenvolveu a cidade. Nossa, né? E quantos empregos ele deu, imagina. Meu Deus. E eu queria que agora você deixasse uma mensagem para o pessoal de casa, de tudo isso que você contou, que você viveu, qual o legado que você vai carregar para a sua vida? Olha, eu vou contar um pouco dos meus sentimentos até 6 anos atrás. Ai, meu Deus, eu tô até meio que assim, até 6 anos atrás, eu não tinha vendo, né? essa honra toda que eu tenho pro meu pai. Eu era dominada pelos sentimentos de afastamento do meu pai e da minha mãe por conta do trabalho. Hoje eu sei, mas você antes eu não mas sabia. Na época você não Isso tinha me magoava muito, então um sentimento de rejeição, sentimento de rejeição era muito forte. E também o que eu entendia, que trabalho não era bom, porque trabalho afastou papai e mamãe de mim. Então eu não conseguia valorizar o meu trabalho também. Hoje, eu sei que não, eu consegui voltar e entender a história de vida dele. Meu pai, ele não aprendeu a ser pai, porque o pai dele faleceu quando ele tinha 4 anos. Faleceu não, foi assassinado por causa de política quando ele tinha 4 anos. Então, imagina como que foi a história de vida desse homem. Não teve a presença de pai. Como que ele ia dar para os filhos dele se ele não recebeu? Porque ninguém dá aquilo que não recebeu, né? Aquilo que não tem, né? Então, mas só de 6 anos para cá que eu resolvi voltar e entender a história dele. Nossa, recente. Perdoar, sim. Olha, gente, então, isso eu já não sabia. Eu fui uma jovem e uma adulta muito rebelde por conta disso. Rebelde mesmo, sabe? Eu sempre fui de trabalhar, responsável, mas eu tinha minha rebeldia. Eu bebia muito. Então, hoje eu sou muito grata, né, à metodologia da Febracis, que foi o que me fez ver isso, né? Enxergar o outro lado. Perdoar meu pai, perdoar minha mãe, que eu achava que eu não tinha que perdoar minha mãe, mas através de ferramentas eu percebi que sim, que eu tinha que perdoar, sim, e entender como eles eram fortes espiritualmente. Como a nossa família foi salva pela religião mesmo, independente de ser católica, de ser evangélica, não importa, mas o conselho que eu tenho que dar hoje para as famílias é isso. Se prenda, se dedique a confiar num Deus, um Deus que é maior, um Deus que é bom, um Deus que é forte, um Deus que é misericordioso, que não importa o teu passado, não importa o que aconteceu na tua vida, sempre há uma nova chance, Deus sempre te dá uma nova chance. E eu falo, Rose, que do jeito que do jeito que o mundo está hoje, né, um mundo de pessoas doentes emocionalmente, é só Deus mesmo, só Deus para direcionar os nossos filhos, direcionar os nossos netos pro caminho do bem, para entender que vale a pena ser honesto, que vale a pena se esforçar, que vale a pena trabalhar de forma honesta. Então é esse o recado que eu quero deixar para as famílias. Meu Deus, gente, olha aqui, de verdade. Eu tô toda arrepiada, estou emocionada, porque eu não conhecia essa parte da história.
Porque eu falo assim que o perdão, gente, o perdão custa mais barato, é libertador. E olha só, você contando essa história me inspira, porque quantas pessoas vivem isso e não conseguem dar o perdão. Então, gente, pega isso aqui que a Raquel tá falando aqui para vocês, que eu tenho certeza que hoje você é uma profissional com credibilidade. Eu falo que essa mulher, ela tem um posicionamento aonde ela chega e eu nem sabia disso tudo que ela tinha passado. Então eu vou te contar, você não é só exemplo para os seus irmãos do perdão, para a família que, né, que conhece a história, mas sim para mim e para as pessoas que estão assistindo. Você realmente está de parabéns. Se eu já te admirava, se eu já te respeitava, agora, amiga, olha, eu reverendo, porque você é merecedora, você foi obrigada, digna de reconhecer que estava errada. Sim. E foi digna de dar perdão. E ainda tem muito ainda, muito a perdoar, muito a fazer. Olha, amiga, eu tô toda arrepiada. Porque Deus, o perdão não tem fim, né? O reconhecer que você precisa aprender, que você precisa melhorar, isso, a jornada não tem fim. E você se sente assim uma pessoa mais leve, uma pessoa com mais segurança, até mais mesmo posicionada, porque você é mãe, você é avó, e tudo isso que você não recebeu e que tudo isso que você aprendeu, você vai fazer o quê? Diferente. E eu só quero falar mais uma coisinha. Ai, falou. Até quando você tem que perdoar? Até Jesus voltar. Uau. Até Jesus voltar, a gente tem que perdoar. Na Bíblia tá 70 vezes 7. Até quando? Até Jesus voltar. Meu Deus, gente! Olha, não tem como. Olha, que programa. Gente, já fala tudo. Histórias que inspiram. Raquel, nossa, olha, eu vou te falar. Eu já fiz vários programas. Todos foram emocionantes, mas esse, amiga, me fez ficar arrepiada, me fez ficar com voz embargada. Pro telespectador também, né? Meu Deus, gente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui no 50 Mais TV, gente, porque imagina quantas pessoas a gente está inspirando neste momento. A minha gratidão, muito obrigada por contar essa história tão linda e tão inspiradora. Eu quero terminar esse programa você mandando um beijo para os seus irmãos que vão todos assistir essa história, os parentes. Foi para vocês, por vocês, com certeza, e pra gente curar em nós e não deixar dores para os nossos descendentes. É isso. Quando a gente cura, a gente liberta. Gente, que lindo, gente! Essa foi a história que inspira aqui do Envolve 50 Mais TV. Quero mais uma vez pedir para você aí do outro lado se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, porque para nós você é o convidado mais que especial. Tchau, gente! Até uma próxima!